porque eu não tive a oportunidade de oferecer para minha mãe tudo que ela mereceria. E aí eu precisava transformar toda essa dor em alguma coisa. E aí Deus me deu de presente os Anjos da Sopa falando: transforme a sua dor em amor. Eu sou a Gisele Capelli, eu sou presidente da ONG Anjos da Sopa do ABC, que há 9 anos presta serviço aí para a comunidade no geral, principalmente para a população em situação de rua. Gisele, seja bem-vinda ao TV Social 3. É uma grande honra para nós tê-la aqui. Como foi que surgiu esse nome Anjos da Sopa? Um nome bem chamativo, né? Na verdade eu não sei como surgiu o nome, porque uma amiga minha me chamou há 9 anos atrás, em um dos invernos bem rigorosos daqui de São Paulo, a participar de uma entrega de cobertores para a população em situação de rua, né? E aí eu fui com ela, descobri um grupo que estava com muita dificuldade fazendo comida numa cozinha da casa de uma certa pessoa, e aí eu comecei a fazer e aí eu abracei a causa a partir do primeiro dia que eu fui, eu vi que eles precisavam dessa força e eu assim quis muito, porque eu sempre tive essa vontade, né, de poder ajudar a fazer alguma coisa, desde menina sempre fui bem engajada nessas ações, né. E aí, quando eu vi, as pessoas chamavam de Anjos da Sopa e ficou Anjos da Sopa, não teve um momento que a gente falou, vamos nos chamar Anjos da Sopa. A gente recebeu o nome e ficou. Bacana. E onde vocês estão localizados com a sede? A nossa sede hoje fica na Rua Javri, 449, na Vila Assunção, em Santo André. Apesar da gente estar em Santo André, a gente abrange praticamente todas as cidades da grande ABC. A gente só não consegue atingir ainda a cidade de Diadema e a gente por um tempo parou de atingir aí São Mateus, zona leste de São Paulo. Aqui em Mauá também vocês fazem Mauá trabalho? Nós fazemos aqui de segunda e sexta-feira, nós entregamos aqui em torno de 250 refeições, toda sexta e segunda. Para quem não conhece a região do Grande ABC, quem está em outros estados, conta para eles como que é aqui a localidade. Então, ABC nós temos assim, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Mauá. É o ABCDM que fala, né? Diadema e Mauá. Então, hoje, os Anjos da Sopa conseguem atingir as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano. O ABC Paulista está bem pertinho ali da Grande São Paulo, do centro, só alguns minutos para vocês que não conhecem. E nós também nos juntamos ao Padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, e a gente entrega também refeições para aquela população de rua assistida por ele. Porque uma época, principalmente na pandemia, a gente procurou saber dele se ele tinha alguma dificuldade, ele falou muita, em ter a comida pronta para servir. Ele não tinha equipe que conseguisse ajudá-lo nesse ponto. Aí os Anjos da Sopa colocou dentro das nossas atividades mais esses recursos e aí a gente começou a fazer em torno de 1.200 lanches para servir para aquela população que ele assiste lá também. Muito bem. E quantas pessoas estão trabalhando com vocês diretamente, entre voluntários, CLT, PJs? Na verdade, a gente tem bastante voluntários, mais voluntários mesmo, tá? Nós não temos PJ nem CLT, é só voluntários, gente ajudando gente. Hoje nós estamos aí em torno de 130 voluntários, né? Que faz parte de um grande grupo e a gente faz aí as coisas acontecer de uma forma muito bacana, muito linda, né? Mostrando que a união de um povo pode fazer grande diferença na vida daqueles que tanto precisam. Hoje, depois da pandemia, há muitas pessoas em vulnerabilidade social? Muito, né? Aumentou. Nós já sabíamos desde o início da pandemia que isso ia acontecer. Durante a pandemia as pessoas ficaram um pouco mais sensibilizadas com a situação. Eu acredito por estar mais próximo de uma provável morte, né? Eu acho que as pessoas buscaram fazer mais, ser mais solidário, mais caridoso. Então a gente conseguiu muito mais recursos, eram muitas pessoas, a própria comunidade no nosso portão, doando alimentos, doando todo tipo de coisa, roupas, enfim, várias situações. E aí era até mais fácil a gente atender, porque tinha aquelas famílias que trabalham hoje para comer amanhã, né? E de repente se viu sem o trabalho e aí não tinham o que comer no amanhã. E aí a gente tinha esse trabalho e chegamos a atender aí em torno de mais de 700 famílias por mês. A gente conseguia, e as instituições que estavam fechadas por decreto também tinha famílias cadastradas implorando comida na porta, né? Então a gente conseguia, através de uma reportagem, porque nós éramos uma das únicas pessoas
pessoas com porta aberta para atender a população de rua, apesar de todos pedirem para a gente ficar em casa, a gente abriu os portões, né? As pessoas só fechem suas portas e fiquem em casa. Eu até falava, não é para fechar, gente, é para fechar as portas de casa, não o coração. E aí o que aconteceu? A gente começou a entregar essa comida, só que pelo que a gente estava vendo, quando acabasse essa pandemia, a gente ia sofrer os reflexos, né? E aí vem a pergunta que você me fez. Aumentou muito, diminuiu muito os nossos recursos, as coisas também ficaram muito mais caras. Eu acho que isso complicou um pouquinho a vida das pessoas que doavam mais, e aí a gente começou a cortar algumas famílias, aquelas que foi conseguindo emprego, aquelas que tinha, a gente teve que escolher, por exemplo, a mãe que tem o pai, no caso casado, o casal. A gente tirou da nossa lista e deu prioridade para as mães solos desempregadas. Hoje nós estamos aí com 330 famílias, né? Mas o número de pessoas em situação de rua é alarmante, famílias inteiras. Durante esse período pós-pandemia, nós já tiramos várias famílias de situação de rua, porque como a gente conhece os moradores de rua da região do ABC, quando a gente vê uma família, a gente já sabe que não é morador de rua. Então a gente já se aproxima e fala qual é a situação, aí ela fala, aí eu junto os amigos e falo, pessoal, tem uma família que está em situação de rua, foi despejado, não é morador de rua, a gente precisa agir rápido para que não se torne morador de rua permanente, né? E aí um ajudando o outro, a gente consegue ali construir um barraquinho, ou alugar uma casa, arrumar um emprego de diarista, e a gente tira imediatamente, porque o nosso maior desespero, principalmente na nossa região, em São Paulo a gente não dá conta, mas no ABC a gente consegue ainda dar uma certa controlada. Certo, e há muitas crianças na rua. Nesse dia nós conversávamos, aqui em Mauá há alguns anos, há 2 décadas, havia muitos meninos de rua, todo mundo baforando a cola, batendo carteira. Existe isso ainda? Porque aqui nós não vemos mais. Onde foram parar essas crianças? Eu acredito que essas crianças se tornaram moradores de rua, né? Porque nas ruas nós temos muito homens na faixa etária de 50, 60 anos, tá? Então eu acho que isso responde um pouquinho, né, dessa pergunta. E não, no ABC, em Santo André, especificamente na nossa cidade, São Bernardo e São Caetano, não existe crianças nas ruas. Mesmo porque todas as vezes que a gente encontrou crianças nas ruas, o projeto Anjos da Sopa já tira imediatamente. Já levei muitas crianças para minha casa, porque quando a gente vê uma situação dessa, a gente não pode parar para pensar, a gente tem que agir. A gente precisa imediatamente já socorrer essas crianças, e aí no dia seguinte a gente liga para os órgãos responsáveis e exige deles o trabalho que eles têm que fazer, que é de acolhida, de saber onde está a mãe, onde é a casa, porque criança é o meu ponto fraco, né? Eu não suportaria entregar comida nas ruas do ABC vendo crianças dormindo embaixo de viadutos. Pra mim não dá. Eu tenho 3 crianças, né? Tenho um filhinho de 4, uma menininha que não é minha gerada, mas já está comigo há 3 anos, de 5, e um menininho de 9 anos. Então é o nosso ponto fraco. A gente não consegue realmente permitir crianças nas ruas. Gisele, eu acho bonito o que você está me falando, mas eu sempre pergunto para quem vem aqui: para que ajudar os outros? O que você ganha com isso? O que é uma satisfação pessoal? Foi um chamado divino? Por que você ajuda as pessoas que precisam? Começando que eu já fui uma dessas crianças, né? Então eu sei de perto qual é a realidade dessas crianças. Não sou órfã, tenho pai, tenho mãe, mas vivi em muitas favelas durante a minha infância, né? Minha mãe, eu sou fruto de um relacionamento. Minha mãe conheceu meu pai aos 19 anos em São Paulo e tiveram 4 filhos, eu de menina e 3 meninos, né? E aí nós vivemos uma situação devido ao alcoolismo do meu pai muito difícil. Então assim, eu já passei o dia inteiro sem comer e no último segundo eu vi o milagre de Deus acontecer. Alguém doava um alimento, alguma coisa, e a gente dormia de barriguinha cheia. Já morei em barracos de madeira, de barro, de palha, de coqueiro. Já morei em muitos lugares, até numa fábrica abandonada. Mas eu tinha uma mãe que mesmo na pobreza, ela sempre colocava mais água no feijão e alimentava todos que necessitavam. Então assim, o meu pai, apesar do alcoolismo, de todo o problema que ele sofria, quando ele ia pescar, ele trazia os peixes e ele dividia com toda a comunidade. Então quando a gente via qualquer tipo de sofrimento de outras famílias e tal, a gente dividia o pouco que tinha. E a minha mãe, ela era uma cozinheira incrível, ela transformava qualquer coisa em manjar dos deuses. E
há exatamente 11 anos, ela faleceu aos 48 anos, né? Ela teve um infarto fulminante. E eu me encontrava num luto terrível, né? Porque eu não tive a oportunidade de oferecer para minha mãe tudo que ela mereceria. E aí eu precisava transformar toda essa dor em alguma coisa. E aí Deus me deu de presente os Anjos da Sopa falando: transforme a sua dor em amor. E foi isso que eu fiz. Mas já vem de infância, já vem de berço, né? Então a gente transforma aí a dor em amor e esse amor vai multiplicando. E hoje é os Anjos da Sopa. A princípio era 70 refeições. Hoje nós servimos mais de 8.000 refeições. A gente consegue atingir aí centenas e centenas de vidas. Ontem mesmo foi um dia de entrega que eu recebi tanta declaração de amor da população de rua, não te contei, né? É preciso falar isso depois para os nossos seguidores. Que eles falavam assim: nossa, é tão gostoso essa sopa que você entrega. Eu passei o dia inteiro, teve um morador de rua que ele ajoelhou nos meus pés e falou: eu passei o dia inteiro sem comer, tentando vender bala, alguma coisa, tudo que eu consegui. Ele tirou as moedas, que foi isso. E aí, de repente, eu que não mereço, vem uma pessoa como você me dá uma sopa dessa, eu já tô comendo a segunda. E eu tava falando para Deus: Deus, me dá uma refeição, me dá um alimento, porque será que é hoje? Vou dormir com a barriga vazia? E de repente vinha essa sopa deliciosa, porque nossa sopa é deliciosa. Tem todo o temperinho baiano da minha mãe, tem todo aquele jeitinho brasileiro dela, né, a nossa sopa. E ele comeu essa sopa, e não só ele, vários outros fizeram várias manifestações assim de carinho, de amor. Então é muito bacana, né? A gente poder ver o quanto a gente está sendo realmente útil na vida do próximo, o quanto a gente não está passando por essa vida despercebida, o quanto a gente não está sendo apenas um peso na vida, sabe? Que a gente está fazendo algo, que a gente não aceita aquilo que a vida está nos dando. De toda essa vivência, toda essa bagagem que você está carregando, que a gente está vendo que é bem extensa e deve trazer belos prejuízos mentais, que você deve ficar pensando, cabeça mil. Você lembra de algum momento marcante que você falou: não, vale a pena continuar por isso aqui? Todos. Você pode compartilhar um pra gente? Todos assim? Os momentos. Olha, o que eu vou falar pra você é a minha vivência espiritual. Certo. Em matéria de manter a mentalidade sã e saudável, sim, ela é sã e ela é saudável, como você pode ver. Sou uma pessoa extremamente resolvida, feliz, curto a vida, amor próprio, tenho 3 crianças lindas, um marido maravilhoso. Graças a Deus eu consigo dividir tudo isso. Ótimo. A minha casa, a minha família que veio da minha mãe e do meu pai, a minha ONG e o meu espaço de beleza, que também fica em Santo André. Certo. Por incrível que pareça, eu consigo manter isso, sabe? Eu aprendi a sofrer a dor do próximo, mas não trazer a dor do próximo para mim, entendeu? Eu preciso ter força, ter amor e luz para ajudar a dor do próximo. Agora, se eu pegar aquela dor para mim e adoecer também, como é que eu vou conseguir ajudar tanta gente? Então, eu preciso estar sempre bem, alegre, confiante de que tudo vai dar certo. E momentos marcantes eu tenho. Os mais marcantes são os momentos que Deus fala comigo e fala: filha, é isso aí. Continue. Isso para mim já basta, através de moradores de rua. Então, para aqueles que crêem, eu já tive uma experiência no início da ONG, do projeto, onde era só 3 mulheres na entrega. A gente só fazia Santo André. E elas estavam com muito medo, porque naquele dia só tinha 3 mulheres, né? E uma moradora de rua, uma mulher, estava lá e ela estava mal, né? E pediu que eu orasse por ela. E aí nós demos as mãos, nós estávamos em 4 pessoas, nós demos as mãos. E quando eu ia iniciar a oração, essa mulher começou a orar, e ela orava em línguas, e era na língua dos anjos. A palavra do Senhor dizia: vocês são as meninas dos meus olhos. Isso que vocês estão fazendo é o que me agrada, continue nesse caminho. E foi incrível todas as palavras que ele me falou naquele dia através dessa moradora de rua. Eu peguei tudo aquilo, coloquei no meu ouvidinho, no meu coração e coloquei em prática. E desde então ele vem me falando: é isso aí, em vários sinais. No morador de rua que recebe aquela refeição e fala: eu acabei de pedir para Jesus que ele me desse uma refeição. Né? Eu acho que isso já é o suficiente, são várias respostas. Isso foi ontem, segunda, hoje é terça, isso. Então, quando alguém chega lá na minha porta e fala alguma coisa, quando a situação de Salvador agora, né, eu tava com uma situação que precisava acolher, né, os dependentes químicos em Salvador, e aí eu, sem ter ninguém, alguém falou: olha, eu conheço fulano de tal pastor em Salvador, na Bahia.
E aí eu liguei pra ele e falei, olha, a situação é essa. Aí ele falou, sim, não, eu tenho aqui uma instituição que dá pra abrigar. Falei, bacana. Falei, como vai ser isso? Toda instituição hoje pede ajuda de custo, mínimo R$700. Até as que fala que é caridosa e é de graça, não é. A família de alguma forma tem que ajudar com custos financeiros. Até aquelas que recebem verba do governo, tá? Então só pra deixar isso aí claro, que eu acho isso tipo um absurdo, mas tudo bem. E aí eu falei, caramba, né? Quanto vai ser, né? Pra ver se a gente conseguia e tal. Ele falou assim, que pra você absolutamente nada. Irmã, olha o que você faz em São Paulo. Eu entrei na sua página, no primeiro vídeo, já senti a presença do Espírito Santo. É inacreditável, alguém tão jovem como você. Ele falou que eu era bonita, eu fiquei feliz. Então, jovem, bonita como você, fazendo algo assim, eu não vou cobrar absolutamente nada. Eles vão ser acolhidos, eu vou preparar o leito, a janta, e vamos dar o melhor de nós por essa acolhida aqui. Eu vejo Deus nisso, eu vejo que estamos no caminho certo, porque eu estou aqui nesse estado, pessoas de outro estado estão sentindo essa presença. Hoje nós temos amigos, durante a pandemia, de toda parte do Brasil, de toda parte do mundo, né? Itália, Estados Unidos, tudo entrando em contato com a gente, falando que bacana, eu queria ajudar de alguma forma. E mesmo na sua pequenez, mesmo estando longe, doando um pouquinho pro projeto, sabe? E você saber que você atinge tantos corações tão longe com as suas atitudes, com o que você faz aqui, isso já compensa muito. Quantas pessoas, né, falam assim pra gente, nossa, eu comecei a alimentar a população de rua aqui de Recife depois que eu comecei a seguir vocês. A gente recebe potinhos de margarina de 500 gramas, né? De toda parte do Brasil. Vem nas caixinhas pelo correio, porque as pessoas falam, Gi, eu não posso ajudar muito, mas eu vou mandar todo o potinho de margarina que eu utilizo, porque eu acho incrível vocês servirem essa refeição e saber que o meu potinho vai alimentar alguém que está em situação de rua. Então, eu acho que isso já é a resposta que a gente precisa, que está no caminho certo. Entendeu? Certo. E você acredita que o Brasil ainda tem jeito? Sim, na verdade eu sempre acreditei, né? Nós temos um país maravilhoso, nós temos um país com corrupção, com uma política que não funciona, com corruptos políticos que normalmente alguns entram lá com boas atitudes, achando que vai mudar o mundo, mas de repente ele acaba se corrompendo lá dentro também. Então assim, se você me perguntar se eu acredito na política, eu não acredito. Se eu acredito no Brasil, sim. O Brasil é um lugar de pessoas boas. O Brasil é um lugar de pessoas que estão cansadas de corrupção. O Brasil é um lugar que tem uma cabeleireira em Santo André que precisa de ajuda para alimentar centenas de pessoas e as pessoas saem da sua casa com um pacote de arroz para deixar no meu portão, para me ajudar a alimentar as pessoas. É um lugar que a gente abraça, que a gente beija, que a gente sente a dor do outro. Se tem uma calamidade, a água acabou com uma cidade, o país inteiro se junta para mandar doação para aquele lugar. O Brasil é um país que tem atitudes, calor humano raro. E o que eu preciso mostrar com a minha instituição, com a ONG Anjos da Sopa, com o nosso trabalho, é que se a gente fizer a nossa parte, a gente não precisa dessa corja toda que só está colocando a gente para baixo. Poder está na mão de cada cidadão. E não dessa minoria de políticos corruptos que acha que estão comandando o mundo. Porque quem está comandando o mundo é Deus, ponto final. Eu costumo dizer, coloque ele como um governante, todo o resto ele fará. Não existe poder político nenhum. Não existe nada nesse mundo que tenha força maior do que o Altíssimo. Quem quiser ajudar o Anjos da Sopa como voluntário, ou com alimento, com donativo em espécie, como que faz? Basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 11 97 215 4434, ou entrar nas redes sociais aí, seguir a nossa página Anjos da Sopa do ABC no Instagram ou no Facebook. Lá vai poder acompanhar todos os nossos vídeos, todas as nossas ações e ver o quanto somos transparentes, quanto amor existe naquele lugar, quanto amor existe nisso que Deus nos deu, e vai perceber que é de verdade. E isso motiva muitas pessoas a ajudar. Então vocês podem estar em qualquer parte, veja como ajudar. Quer juntar os seus potinhos de margarina de 500 gramas, enviar pra gente? Pode. Quer comprar pelo iFood, supermercado, e mandar entregar no nosso endereço, que é Rua Javri 449, Vila Assunção, em Santo André.
pode mandar entregar, que lá nada é desperdiçado. Nosso intuito realmente é sanar aí essas preocupações, essa insegurança alimentar da população e ajudar da forma que a gente pode. Gisele, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por ter falado um pouco do seu ponto de vista, das suas experiências, e fiquei muito feliz de ter falado essa experiência com essa moradora de rua, que o recado do próprio Deus. Eu posso dizer para você que isso é o maior exemplo de humanidade, de empatia, esse altruísmo descomedido, que é tão raro hoje em dia, mas que tem que estar tão vivo nas instituições. Para nós é motivo de imensurável deleite ouvir as suas palavras. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. É sempre bom poder compartilhar nossas experiências e, apesar de ser raro, a gente tem visto muitas transformações em muitas cabecinhas, em muitas pessoas. E isso é muito gratificante. Eu acredito muito num dia em que coisas como essa não se tornem raras, se tornem comum. Eu acredito muito que esse dia vai chegar. E aí a humanidade vai começar a entender certas coisas, né? Vai parar de se apegar tanto às coisas daqui e lembrar um pouquinho mais das coisas do alto. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Ótimo. gente.